No silêncio da manhã, quando a cidade ainda despertava lentamente sob o calor tênue do sol, Jonas ouviu uma voz que cortou o silêncio com a força de um trovão. Não era uma voz qualquer. Era o chamado direto do Criador do Universo, o Senhor Todo-Poderoso, que falava ao seu coração com urgência e autoridade. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. O peso das palavras caiu sobre Jonas como uma pedra enorme, esmagando-o por dentro. Nínive, a imensa metrópole inimiga, era uma cidade conhecida pela crueldade, pela corrupção e pela idolatria. Um lugar onde a maldade se espalhava como fogo no campo seco. E Deus havia escolhido Jonas, um homem simples, para levar a essa cidade a mensagem de arrependimento. Uma mensagem que, se ignorada, traria destruição. Mas ao invés de obediência, que cresceu no coração de Jonas foi medo e rejeição. Não posso, não vou, murmurou ele para si mesmo, como se tentando convencer o próprio coração. Por que eu? Por que me enviar a eles? Eles me odiarão, me matarão. Ninguém acredita que eles possam mudar. Jonas sentiu a respiração falhar, o suor frio escorrer pelas têmporas. Em sua mente, um plano começou a se formar: fugir. Sim, fugir para longe da presença de Deus, para um lugar onde o chamado não pudesse alcançá-lo. Naquela mesma manhã, Jonas seguiu para Jope, a cidade portuária, onde os navios partiam para destinos distantes. Ele encontrou um navio que rumava para Tarsis, uma terra remota e desconhecida, o lugar perfeito para desaparecer. No convés, enquanto as velas eram içadas e o navio se afastava lentamente da costa, Jonas olhou para trás, para sua terra, natal, para o chamado que rejeitava. Sentiu uma mistura amarga de alívio e culpa. Será que estou mesmo fugindo de Deus? Ele se perguntou em silêncio. Será que isso é possível? Enquanto o navio cortava as ondas tranquilas do mar, uma inquietação começou a crescer no coração de Jonas. O céu, antes claro, começou a se fechar com nuvens densas e escuras. O vento mudou, ganhando força, e o mar se agitou como uma fera indomável. Logo, o céu se encheu de trovões. Relâmpagos cortaram a escuridão, iluminando a tempestade que se formava com uma fúria indescritível. Os marinheiros se desesperaram, tentando controlar as velas e o leme, mas a tempestade parecia impossível de domar. O navio rangia, balançava, ameaçado pelas ondas gigantescas que se levantavam, prontos para engolir tudo. No meio daquele caos, Jonas sentiu seu coração apertar como nunca antes. Eu sou o motivo dessa tempestade, ele gritou, mas sua voz foi quase engolida pelo rugido do vento. Eu fugi da vontade de Deus, eu causei essa ira. Os homens atônitos olharam para ele com medo e desespero. Jonas explicou sua desobediência e juntos decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por tamanha calamidade. A sorte recaiu sobre Jonas. Sem lutar, ele aceitou o seu destino. Um silêncio pesado tomou conta do navio quando o profeta foi lançado nas águas negras e geladas do mar. Enquanto afundava, Jonas sentiu o desespero apertar seu peito como uma mão invisível. O frio, a escuridão e o silêncio do fundo do mar pareciam um abraço mortal. Ele se viu cercado pela morte, pelos próprios limites da existência humana. Deus me ouve? Estou aqui, no abismo, no fim de tudo. Me perdoa, me dá uma chance. Eu me arrependo de todo o coração. E foi ali, no fundo do oceano, quando Jonas já não esperava mais, que um milagre aconteceu. Um monstro colossal, um ser imenso e aterrador, abriu sua boca e o engoliu inteiro, levando-o para o interior do seu ventre, um lugar que nenhum homem poderia imaginar. Dentro daquele monstro,
uma prisão viva, Jonas enfrentou o maior desafio de sua vida. Trancado em escuridão absoluta, ele se viu frente a frente com sua própria alma. Por que eu fugi? Porque temi o chamado de Deus? Porque me neguei a ser a voz da justiça e da misericórdia? Durante 3 longos dias e noites, Jonas viveu nesse túmulo vivo, onde não havia nada além de solidão e reflexão. E naquele silêncio, sua alma se abriu ao arrependimento e à transformação. Ele clamou a Deus com todo o seu ser, reconhecendo seus erros e pedindo forças para recomeçar. Então, obedecendo ao comando divino, o grande peixe abriu a boca e vomitou Jonas na areia da praia, sob o sol que brilhava novamente, quente e cheio de vida. Jonas levantou-se, um homem mudado, um homem renascido na fé e na obediência. Sem hesitar, ele seguiu para Nínive. Ao chegar à imensa cidade, ele subiu ao centro da praça pública e proclamou com voz firme e cheia de paixão: arrependei-vos, porque a ira de Deus está para cair sobre esta cidade. E o impossível aconteceu. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos escutaram. O rei, em seu trono, rasgou suas vestes e ordenou jejum e oração em toda a cidade. Nínive se arrependeu. Deus viu o arrependimento sincero e, em sua infinita misericórdia, poupou a cidade da destruição. A história de Jonas é muito mais que um relato antigo, é a narrativa eterna da alma humana. Frágil, rebelde, mas capaz de se transformar. É a prova de que, não importa o quão longe tentemos fugir, Deus está sempre nos esperando, pronto para nos resgatar, mesmo nas profundezas mais sombrias. Quando o medo tentar te fazer correr para longe do seu destino, lembre-se de Jonas. Lembre-se que até no ventre do maior monstro, a luz da redenção pode brilhar, iluminando o caminho de volta para casa. E assim termina a incrível jornada de Jonas. Um homem que tentou fugir de Deus, mas que descobriu que não existe lugar para onde escapar do amor e do propósito divino. Se essa história tocou seu coração, se você sente que precisa de força para enfrentar seus próprios desafios, aqui é o lugar certo para você. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha caminhar conosco em histórias que inspiram, emocionam e transformam vidas. Aqui, juntos, vamos explorar os grandes ensinamentos da Bíblia, os milagres que mudam destinos e a fé que nos move para frente. Não perca o próximo vídeo. Deus tem um propósito para você e nós vamos te ajudar a descobrir. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até a próxima.